Voltando? Então, teoria constitucional. Vamos finalizar aqui. Para quem nunca tinha lido o artigo 201, o teacher está dando aquela moral, né? Clássica, igual quando a gente fala administrativo, eu li o artigo 24 com um aluno aqui, né, da 8666, a primeira e única vez que a pessoa leu o artigo 24 inteiro. Nunca mais esquece o teacher, tá? Então, não é o artigo 201 inteiro, estou só nos pontos principais, a gente vai desdobrar na teoria geral. O parágrafo 14 é clássico, só ainda erra, mas enfim. É vedada a contagem de tempo de contribuição fictício para efeito de concessão de benefícios previdenciários e contagem recíproca. O que é tempo fictício, Adriano? Quando você considera tempos que você cumpriu em vínculos diferentes no mesmo período. Tá? Não tem como contar tempo fictício. Então, se você contribuir em vínculos diferentes em um mesmo período, não gera duas contagens. Não tem como você criar tempo fictício, hipotético. O tempo é um só. O tempo é a contagem dos dias. Então, quantos dias você trabalhou, se foi em 1, 2, 10, 30 vínculos, são os dias de tempo de contribuição. Tá? Isso aí tem uma outra explicação, mas por enquanto é essa, não vai dar um nó na cabeça de vocês. Quando eu estiver falando de custeio, eu vou explicar. Tá? Por enquanto é só isso. Não há como você criar tempo. Tempo é a quantidade de dias que você trabalhou. Provavelmente em mais de um vínculo, você vai ter um probleminha de custeio, que é o quê? Se você já recolhe no teto num trabalho, e você tem um outro trabalho, você tem que cuidar para pedir restituição desses valores, porque eles não serão aproveitados. Traduzindo, você trabalha na empresa A, ganha 10 mil reais. Trabalha na empresa B, ganha mais 5 mil reais. Na empresa A, você já tem descontado o teto INSS. Então, você tem que informar na empresa B que no vínculo A, você trabalha nas empresas, você consegue fazer jornada dupla, tá? Na empresa A, você já recolhe o teto. Se você não informar para a empresa B, sem saber, ela recolhe previdência também, porque ela é obrigada por lei. Até você informar e preencher um formulário da Receita Federal próprio e enviar para ela, ela vai continuar recolhendo. Aí um belo dia você vai acordar pé da vida, que recolheu 10 anos nas duas empresas e vai querer a contagem dos dois períodos, para ganhar mais dinheiro. Só que nenhum benefício ultrapassa o teto. Aí você vai chorar, vai esquecer que tinha o parágrafo 14. Aí eu vou explicar em custeio a consequência disso aqui. Mas não existe contribuição fictícia. O parágrafo 16, só para eu lembrar dos nossos aulinhos de administrativo, em uma palavra, Lei 13.303. Ok? Combinado com o artigo 40 da Constituição. Anota, Lei 13.303, que prevê o Estatuto das Empresas Públicas. Nunca se esqueçam deles. O pessoal tem negligenciado, já está antiga, 2016, está velha. Mas o pessoal está dormindo no ponto. E o que eu falava na aula administrativa? Empresas públicas de economia mista, ou seja, chamadas empresas estatais, normalmente no regime jurídico administrativo tem as normas derrogadas, não é isso? Ao contrário das autarquias, fundações públicas e administração direta, que tem as regras de direito público integralmente aplicadas, nessas empresas privadas, tem as suas normas derrogadas. E aqui está um exemplo clássico. Os empregados de consórcios, empresas públicas de economia mista, subsidiárias, serão aposentados compulsoriamente, observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição a atingir a idade máxima, lá os 70 anos ou 75, como for, do 40. Então, o diretor da Petrobras, o superintendente dos Correios, ele entrará no serviço público cumprindo as regras do 37 até o 40, inclusive a aposentadoria compulsória. Por quê? Porque por mais que ele esteja numa empresa privada, em alguns aspectos as empresas privadas, né, sabe que não é mesmo empresa pública, empresa privada não, desculpa, empresa privada, tô louco, pessoa jurídica de direito privado terá derrogado as suas regras pelas normas de direito público. Essa é uma delas. Lembra que a gente falava disso? Se eu sou do Banco do Brasil, eu preciso comprar cadeira, preciso fazer licitação? Preciso. Mas se eu vou emprestar dinheiro, preciso fazer licitação? Não. Atividade fim, não precisa. A lógica vale para os servidores. Se eu ingresso no serviço público, nesse caso aqui, na modalidade pessoa jurídica de direito privado, empresa pública, Petrobras, né? Empresa pública, Banco do Brasil, Estado de Economia Mista, por um certame, por um processo seletivo, ainda que não um concurso público,
eu posso ingressar lá com as regras da CLT. Tudo bem? Aí eu vou ser submetido à CLT, vou abrir a CLT privado. Só que é uma CLT que tem um prazo final para acabar. Eu não posso ter uma carteira assinada com 80 anos. Diferente de uma empresa privada clássica. Tudo bem? Lá, a minha CLT encerra aplicando o parágrafo 16 aqui. A compulsoriedade de todo o serviço público. Estão percebendo isso? Por quê? Porque a Previdência não dava conta de suportar, senão a aposentar esse povo. Legal? Se liga, hein? Então, agora vamos enfrentar logo o que a gente mais precisa. Os conceitos que vão cair na prova e você, às vezes, se confunde um pouquinho. Tá? Das regras constitucionais base do nosso estudo, artigo 201, da aula de hoje. Então, vamos lá. Você está dando um passo agora. Você entendeu que o artigo 201 revela, nos seus parágrafos, as regras base, aquilo que cai na sua prova, sobre teoria geral dos benefícios. Então, você entendeu, artigo 201. Morreu. Agora nós vamos avançar para a legislação infraconstitucional. Então, se você está voando, você chegou agora, eu localizei vocês na teoria geral dos benefícios, primeiro no prisma constitucional. Lembrou da pirâmide de Kelsen? Lembrou? Lembrou. Situei as regras que mais caem na teoria geral constitucional, e aí eu vou trazer exemplos. Agora a gente vai descer uma camadinha. Então, vamos para a legislação infraconstitucional, para entender um outro grupo de conceitos, que é relacionado aos benefícios em si. Tá? Então, quem estava com a Constituição aberta agora vai abrir a 8.213, caso queira acompanhar na 8.213. Isso que eu fiz agora é o que você tem que fazer em todo estudo de previdenciário, para a prova, para a vida. Se você estiver lá advogando, se você quiser fazer uma segunda fase, é isso. Você abre a Constituição, lê, respira, aí você vai para 8.213 se for o benefício, 8.212 se for custeio. E aí, se precisar, se desse mais uma camadinha aqui. Vamos fazer? Para quem ainda está um pouquinho, às vezes, perdido, vamos fazer junto aqui. Se você precisar descer mais uma camadinha, o que eu não acho que será necessário lá na sua provinha da magistratura, mas se precisar, você já sabe. Na pirâmide de Kelsen, para nós do direito previdenciário, CF aqui. Estamos vendo as regras gerais no 201. Agora a gente vai para leis, né? Leis. 8.213, benefício. 8.212, custeio. E na próxima aula, para desdobrar esses benefícios e explicar um pouquinho mais, eu vou citar um pouco do decreto 3.048. Tá bom? Então aqui, normas secundárias. Tudo bem? Então, o ideal é que caso você tenha uma prova, tenha que analisar algum caso concreto na sua vida, você se acalme, vai lá no artigo 194 a 204, mas aqui especificamente 201. Depois vai citar as leis, hoje especificamente a 813. E se precisar avançar mais um pouquinho, você vai descer o decreto 3.048. Fechou? É fácil, é só concentrar. Tá? O que a gente tem sobre teoria geral dos benefícios aqui? Definir a diferença entre benefícios e serviços. Benefício é grana. Serviços, alguma outra contraprestação. Autoexplicativo o nome, né? Serviço. Faz um paralelo para eu nunca mais esquecer, Adriano. Lembra lá do tributário. Como é que é no tributário? Existem obrigações principais e obrigações acessórias. Tributário, você sabe mais que previdenciário. Adriano, não sei. Então vamos embora. Não, estou brincando. Pensa que você sabe um pouquinho mais de tributário que de previdenciário, pelo amor de Deus. Não tinha lá obrigação principal e obrigação acessória no tributário? Quais eram as obrigações principais de tributário? Obrigação de dar. Não é isso? Obrigação de dar dinheiro. Então, o poder público vem e arranca dinheiro da gente, através de impostos, tributos. É isso? E as obrigações acessórias? É um fazer ou não fazer, não é? Emitir uma nota, escriturar um livro contábil. Então, tem as obrigações principais, envolvem dinheiro. Obrigações acessórias, aquelas que envolvem um fazer ou não fazer. Traz o previdenciário que você nunca mais esquece. Então, o que são benefícios? Envolve tirar dinheiro do poder público para dar para uma pessoa. Sempre benefício é igual a tirar dinheiro do cofre para dar para alguém. Serviço, toda sorte de benefício de fazer, não existe o não fazer nesse caso, mas a obrigação de fazer em prol desse indivíduo, por exemplo, a reabilitação. Fechou? Faz sentido?
Isso tem um probleminha lá na frente, então tenta gravar isso por enquanto. Ok? Então, vai oferecer serviços como reabilitação profissional, serviço social, etc. E a gente vê isso com calma. Então, e ainda, claro, o seguro-desemprego. Vou deixar mais uma... Eu estou trazendo isso aqui com muita calma, porque especialmente para a magistratura federal, eles têm mania de colocar essas questões de seguro-desemprego no meio da prova e se achar que o examinador foi fazer questão e trocou. Não, seguro-desemprego, eles cobram dentro de previdenciário mesmo, tá? Por quê? Lá no 201.3 é proteção ao desemprego involuntário. Ele seria, na verdade, um benefício social, mas é tratado aqui junto com os benefícios previdenciários. O que você vai ver quando você trabalhar lá na sua vida prática é que quem administra seguro-desemprego é a Caixa Econômica Federal, não é o INSS. Então, essa é uma diferencinha prática aí que você vai, inclusive, se for advogado, demandar, não passar essa vergonha, tá bom? É aquela zona híbrida. Seguro-desemprego não é benefício previdenciário, mas será cobrado na sua prova de previdenciário, e eu vou explicar hoje os requisitos, tudo bonitinho, tá? E lembrando que não é o INSS que paga, é a Caixa Econômica, mas a feliz coincidência é que os dois órgãos são federais, uma autarquia e uma outra empresa pública. Então a competência não muda, tá bom? Podem ficar sossegados. Fácil, tá bom? Nós veremos com muita calma essa história do desemprego involuntário, que para a Previdência é fundamental, tá? E agora vamos entender. Segurados, dependentes, vamos fazer isso com muito carinho, com muita calma. Primeiro, a ideia de segurado. O que é o segurado, Adriano? Tecnicamente, segurado é uma pessoa que está pagando, ou mesmo se não pagando, está com um vínculo ativo com um seguro. Tenta pensar nisso. Se você estiver pagando o seguro do Banco do Brasil, seguro residencial BB, né? Ou um seguro de vida da Caixa Econômica Federal, ou um seguro de saúde da Unimed, o que vai acontecer se você parar de pagar? Acaba a cobertura. Você deixa de estar coberto, você não pode contar com aquilo mais. Paga um seguro de vida durante 10 anos. Ficou uns meses sem pagar, aqueles 10 anos vão acontecer o quê? Ralo. Você tem dúvida? Faz isso. Paga 10 anos de seguro lá no Santander, de vida, Banco do Brasil, e para de pagar. E pede a devolução para você ver. Você vai receber alguma coisa? Não. Por quê, gente? Qual que é a lógica do seguro? Enquanto você paga, enquanto está vinculado, você tem cobertura. Você para de pagar, você não tem cobertura. Não é poupança, não é previdência, acorda, é seguro. Ué, Adriano, só o previdenciário? Você é louco? Você fez a pergunta, você pensou bem. Era a pergunta que eu faria. Você está me dando aula de previdenciário, falando de previdência, boa, e você falou que o dinheiro que eu coloco lá não é previdência? Bingo. Aí você entendeu direito previdenciário quando eu falar de custeio amanhã. Aí, sua cabeça agora está pronta para a matéria. Aqui não é poupança. Você não dá dinheiro para a Previdência para juntar. Aqui não é regime de capitalização, como o Guedes queria. É repartição simples. Todo o dinheiro que você dá na Previdência privada é dinheiro seu. Todo o dinheiro que você dá na Previdência pública é do bolo. E quando é que você acessa o bolo? Só quando você preenche os requisitos para tal. Captaram a ideia, gente? Essa é a ideia, uma das mais importantes, na minha opinião, para quem estuda a teoria geral dos benefícios. Se você compreende isso com clareza, você não erra mais. Então, eu vou repetir de novo, prestem bastante atenção. A previdência, como poupança, que é que você faz lá no Banco do Brasil, ou até a ideia de poupar dinheiro, sei lá, na sua conta, onde você quiser, é para você juntar valores para quando você quiser usufruir. Ok? Aqui não. Nós pagamos previdência, e aí calma que eu vou chegar na palavra mais importante de todas. É para dar dinheiro para um bolo. E quem administra este bolo? O INSS. Alguém sabe o que significa a sigla do INSS? Valendo 2 pontos. Uma questão na prova. O que é INSS? Vocês sabem aqui, pessoal de casa?
Instituto Nacional do Seguro Social. Essa que é a pegadinha, não é da Seguridade Social. É seguro. Se é seguro, eu só usufruo se eu estiver segurado. Essa é a ideia que você tem que gravar sobre estar segurado, gente. Eu só acesso o INSS se eu estiver segurado. É aí que é a pegadinha do malandro. Se eu estiver pagando por mês, ou estiver no período de graça, vamos explicar. Quando isso está acontecendo, eu acesso o bolo. Ou se eu já tiver preenchido todos os requisitos para o benefício. Show de bola também. Eu posso acessar esse bolo. Ok? Faz sentido? Então, o INSS que administra esse bolo previdenciário público, regime geral da Previdência Social, deixou claro uma regra que a gente vai explicar agora, que somente acessa benefícios quem tem a qualidade de segurado. Então, o que é essa qualidade de segurado? Você nunca mais decorar, só entender. É aquele que está com um vínculo de seguro ativo. E eu brinco muito isso com os alunos, quando eu dou aula, dou muita aula na OAB também, para os advogados, né, recém-formados, eles ficam perguntando, o que eu faço, Adriano, o que você acha? Você acha que eu sou advogado recém-formado, eu devo pagar INSS, eu estou no escritório, ou não, estou autônomo, não estou pagando, eu pago facultativo, ou eu sou contribuinte obrigatório, mas eu posso colher a alíquota de 11 ou de 20, tá? Aí eu ouço, pergunto, eu falo assim, olha, antes de responder qual alíquota você vai usufruir, você tem que entender o seguinte, o INSS, como seguro, é top. Como previdência, não pode xingar, mas eu vou xingar, é uma merda. Então o que é o INSS como seguro? Um seguro que não enche teu saco. Você faz um seguro no Santander, na Mafra, no Banco do Brasil, e você quebra a perna e invoca o seguro, tem 1 milhão de problemas antes de pagar. Se você morre, seus beneficiários vão receber aquele seguro de vida depois de uma investigação do cão. Não suicidou? Não tinha doença pré-existente? Vou encher teu saco para te pagar. O INSS é o único seguro que não te enche o saco. Se quebrou a perna, sua perna está realmente quebrada, eles te pagam o benefício. Você morreu e morreu mesmo, eles te pagam o benefício. Não pergunta de quem que você morreu. Ninguém no INSS pergunta do que a pessoa morreu para dar a pessoa por morte. Morreu, pode ser suicídio. Paga. Então, como seguro, nunca deixem de pagar INSS. Minha percepção. Adriano, mas eu vou ficar pagando INSS porque para dar R$ 1.500 se eu ficar doente? Que seja. Então, se você é advogada, você ficar 1 mês doente, 2 meses doente, der entrada lá, como contribuinte individual, eu vou explicar como é que é isso. E receber 1.500, 2.000 como um seguro, é top. Só não fica achando que esse dinheiro que você deposita com uma advogada, durante a sua vida inteira vai te aposentar. Não vai aposentar ninguém. Já expliquei que ninguém vai aposentar no Brasil mais. Mas como seguro, ele é top, gente. É um dos melhores seguros que existe. Então a ideia de segurado só vai usufruir dos benefícios quem está vinculado, pagando. Captou o que é o seguro? Qualidade de segurado é estar vinculado a esse seguro chamado INSS. Se essa ideia está clara na cabeça de vocês, vocês deram um passo grande, ok? Então, o regime, por ser de filiação obrigatória, faz com que todos que exerçam a atividade remunerada automaticamente contribuam com esse seguro. A primeira conclusão que você vai chegar, se eu tiver de carteira assinada, eu tiver com um vínculo formal, eu estou na qualidade de segurado. Eu vou dizer praticamente sim. Eu vou explicar depois o senão que tem por trás. Mas estar empregado já te torna filiado à Previdência. Então, a primeira coisa que você vai entender. Filiação, escreve bem grande, diferente de segurado. Tá? Filiação é diferente de segurado. Filiação é estar contribuindo e iniciando a sua historinha na Previdência. Qualidade de segurado é justamente estar em atividade remunerada e efetivamente pagando. Isso vai ter uma consequência muito importante, especialmente para segurados individuais, chamados contribuintes individuais, que muitas vezes emitem a guia e não pagam, ou pagam em atraso. Tá? Não vê que tem alguns casinhos que vão exigir isso da gente. E outra questão importante, se você não está num trabalho formal de carteira assinada, você pode pagar INSS? Na verdade, você deve, né? Não é pode. Toda vez que você é autônomo, é advogado, é médico, e não está
Com vínculo nenhum, você tem que ter uma PJ sua, você abrir uma MEI, uma EIRELI, você é obrigado a pagar INSS. Não confunda o contribuinte facultativo com o segurado individual. A gente vai explicar isso daqui a pouquinho. Mas sendo, né, segurado individual, toda vez que você é obrigado a pagar, a responsabilidade, se atrasar, se emitir a guia errada, é toda sua. Grave essa informação. Se você for empregado e der alguma coisa errada, a responsabilidade não é sua. Entendeu? Aí a filiação, que era a sua obrigação, já está com a carteira assinada. A sua condição de segurado também está assegurada. Se o seu empregador retiver a previdência, fizer rolo, não contribuir, assinar a carteira errada, botar uma coisa falsa, você está tranquilo. O INSS, tem súmula do STF sobre isso, vamos falar, assegura que você, como trabalhador partícipe suficiente, não tem a obrigação de controlar a postura do empregador. O que ele faz de rolo, se ele se apropria do seu dinheiro do INSS, não te prejudica, você vai ter direito à aposentadoria, vai ter o tempo contado bonitinho no final. Tá? Guarda essas ideias que a gente vai juntá-las lá na frente. Beleza? Então, os segurados obrigatórios, ou seja, quem exerce atividade remunerada, doméstico, avulso, contribuinte individual. Então, para já deixar claro, se você é advogada, se você vende coco na praia, se você é corretora de imóveis, você é contribuinte facultativo ou obrigatório? O que vocês acham? Você é advogada, advogado, ou é corretora de imóveis, ou o que você quiser. Você se autodenomina informal. Eu presto serviço, o cliente me paga, tudo certo. Você é facultativo ou obrigatório? Obrigatório. Você é contribuinte obrigatório. A palavra, você nunca pode esquecer isso, cai toda hora em concurso público. Porque é uma questão relativamente simples, mas as pessoas confundem na prática. A palavra de ordem na sua cabeça é dinheiro. Se você exerce atividade remunerada, se alguma pessoa dá dinheiro para você, caráter oneroso, tá? Oneroso, significa que você é um contribuinte obrigatório. Só que o nome desse contribuinte obrigatório é que gera confusão. Nós chamamos ele de contribuinte individual. O nome fala por si só. Você vai ter que resolver sozinho o seu problema com o INSS. Você tem que entrar no site, emitir uma guia de pagamento. Ou, se for o caso, se tiver uma empresa, a empresa vai ter que reter o INSS patronal e o seu. Analisa com o seu contador se está fazendo isso, quem tem empresa, tá bom? O fato de você não estar empregado de carteira assinada. O fato, vou repetir, agora bem grande, quem quiser resumir a história. O fato de você não estar empregado de carteira assinada não significa que você é facultativo. O fato de você não estar assinado, com carteira assinada, vínculo formal, não significa que você é facultativo. Na maior parte das vezes é o contrário. O fato de você não estar com carteira assinada significa que você está só ganhando dinheiro de outro jeito. Empreendedor individual, você é MEI, você é autônomo, você é informal. Só que todas as fontes de renda, todas as pessoas que te pagam, te geram a obrigação de recolher INSS. Ah, mas eu não recolho. Tá, aí são outros 500, a gente analisa depois, inclusive, lá na aula de custeio sobre isso. Mas para a regra, se você recebe alguma atividade, algum valor por atividade remunerada, você é contribuinte obrigatório. Ok? Pode ser o vendedor ambulante, gente. Está falando de qualquer maneira mesmo. Como sanear isso na prática são outros 500. Mas grave a primeira regra. Auferiu renda, ou seja, trabalhou em caráter oneroso, alguém te pagou, você é contribuinte obrigatório. O nome dessa espécie de contribuinte obrigatório, que é chamado contribuinte individual, é só para dizer que quem tem a obrigação de correr atrás do INSS, emitir guia, é você. Tudo bem? Não caiam em pegadinhas com essa palavra contribuinte individual. Ele é sempre obrigatório. Então, só é facultativo quem não exerce a atividade remunerada. Então, se você é estudante, está aqui, sei lá, às vezes fazendo um cursinho, ou está na faculdade, tá? Pegando um exemplo de estudante de classe, pode ser a pessoa que está desempregada, e você não está exercendo nenhuma atividade remunerada, mas ainda assim, você faz aquela conta assim, nossa, já está passando 2 anos da minha vida que eu estou sem emprego, ou que eu estou só, adorava esse só estudando, e eu não vou me aposentar nunca desse jeito, vou tomar rédea da minha vida. E aí você começa a contribuir, você entra no site do INSS, emite as guias lá, e vai pagando todo mês.
100 e poucos reais, 200 reais, conforme a alíquota. E essa contribuição facultativa vai te mantendo segurado. Olha o vínculo lá, ó. Você aderiu a um seguro facultativo. Ninguém te obrigou, se você é estudante, está desempregado, a contribuir para o INSS. Você não é obrigado. Mas se você quiser facultativamente, é bom porque você ficar dodói, tem INSS para te salvar. Você está contando anos para se aposentar lá no futuro. Vem? Então, só é facultativo quem não ofere renda. Ponto. Todos os outros são obrigatórios. Ok? O segurado tem o vínculo, escreve bem grande, direto. Muitos outros nadadores gostam de usar isso. O segurado tem o vínculo direto com a Previdência. Ele paga para obter benefício. Ele entrega parte do seu dinheiro para que, se der ruim, algumas das contingências aparecerem, ele possa usufruir daquele bolão da Previdência, que no fundo é um grande seguro. Só que o sistema previdenciário pensou também nas pessoas que dependem desse segurado. Se ele tem filhos pequenos, se ele tem um cônjuge, se eventualmente ele tem pais que dependem dele. O dinheiro que esse cara ganha por mês, ele trabalha numa fábrica, ganha 3 mil reais. E com esses 3 mil reais, ele sustenta os filhos. A moça trabalha numa loja, com os 4 mil reais que ela ganha, ela ajuda os pais que dependem dela. Dependem, não vê essa dependência econômica daqui a pouco. O que o sistema previdenciário enxerga? Seria muito egoísta, muito pequeno eu olhar para essa pessoa que ofere a renda e dizer, só tenho relação com ela. Se ela morrer, ou se ela parar de pagar, dane-se. Porque, na verdade, o sistema não funciona em volta de uma pessoa, mas do seu ciclo familiar. Então, se as pessoas que moram com ela dependem financeiramente dela para as coisas mais básicas, se eu tiro a renda dela, eu também desguarneço essas pessoas. E a lógica da Previdência é igual. Se eu tiro o benefício dela, desguarneço os demais. Aí surgiu a figura do dependente previdenciário. É toda aquela pessoa que depende de um arrimo. Aquela pessoa que ofere a renda, auferiria um benefício. Então, aufere também o dependente. Então, o dependente, lá no artigo 16, estão divididos em 3 classes. Atenção, parece bobo o que eu vou falar, mas isso cai. Eu vou te mostrar uma questãozinha daqui a pouco. É besta de morrer, mas cai. Primeira classe, cônjuge, companheiro, filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido de qualquer idade. O que é a primeira classe, gente? Pessoas que presumem estar convivendo, presume-se estar convivendo com o segurado. O que é a figura presumida? Que quem é casado more com o cônjuge. E quem tem um filho menor de 21 nesse caso, já é maioridade. Presume-se que more com os pais. Quem tem um filho inválido de qualquer idade, presume-se que more com os pais. Entendeu? Por que eu estou insistindo em presume-se? Porque essa categoria 1, a nota grande, é a única que não depende de prova econômica. Pediu, levou. Ok? Que pessoas que eu presumo que moram com a pessoa? O cônjuge, companheiro, o filho não é emancipado, menor de 21 anos. Adriana, esse negócio de 21 anos dá confusão, não dá? Não, não dá não. Eu vou te explicar o porquê. Poderia ser 18 anos? Sim. Código Civil 2002, né? Colocou a maioridade em 18. Por que não modificaram? Porque realmente a regra previdenciária ela tem o interesse de ser um pouco mais elástica na cobertura. Hipotética, né? No segurado é palma, na ideia é boa. Então, o código que vigia a época da Constituição e da Lei 8.213 era o Código de 1916. Qual que era a maioridade no código anterior? 21 anos. Ok? Então, se tiver que alterar, vai ter que alterar a lei. Isso não foi interesse do legislador ainda. Então, o que está escrito aqui para você entender? A maioridade da independência, não presumiria mais. Só que a maioridade ficou com 21 anos, porque era o que vigia no Código de 1916, Código Civil anterior. Tá? Então, não é maioridade 18, é maioridade 21. Você nunca mais esquece, porque você vai lembrar do Código 16. Só que tem um detalhezinho, tá? Tem uma mística aí que, se for universitário, vai até os 24 anos. O pessoal pede muito isso, porque tinha uma lei que permitia isso. Só que essa lei já foi derrogada, já tem uns 6, 7 anos. O STF já manifestou que esse direito não se estende àqueles que usufruem depois da vigência da lei.
Então, hoje, essa história de universitário até 24 anos não existe mais, ok? Se você vir em algum lugar, é errado. A questão, se você estiver resolvendo ela, se ela for muito antiga, vai afirmar que é certa, escreve em grande. Não existe mais nada além de 21. Nada, nenhum benefício, nenhuma espécie. No regime geral, que é o que vai cair na Previdência aqui, né? Se você estiver no regime militar, tem, tá? Mas vocês não vão estudar militar, não sei que vocês queiram fazer concurso de auditoria militar, vocês me chamam, que eu te explico algumas coisas. Mas é raríssimo alguém querer. Então, não sendo direito militar, direito regime geral, aqui nosso, não existe benefício para dependente maior de 21 anos. Se, obviamente, ele for capaz, né, gente? Se ele for inválido, pode ser qualquer idade. Esquece esse negócio de 24 anos, apaga, de verdade, na sua cabeça. Não existe, eu estou te afirmando com 100% de certeza. Não tem jeito de ter. Não tem nenhuma hipótese. Nenhuma hipótese. Pode escrever bem grandão. Ah, mas a minha prima... Não tem jeito, gente. Não tem, ok? Não fique nessa bobeira. É 21 anos e ponto final. Até 2018 tem um curso TRF cobrando agora de 24 anos, aí caiu recente. Gente caindo em peguinha. Primeira classe, todos esses. Segunda classe, pais. Aí você está lembrando do Código Civil, né? Descendentes, ascendentes de primeiro grau. Irmão não emancipado, menor de 21 anos ou inválido. Irmão, ao colateral, não emancipado ou inválido. O que é o importante sobre isso? O primeiro que aparece exclui o direito dos demais. Se tem alguém da classe 1, ninguém da classe 2 e 3 pega. Se o cônjuge recebe a pensão por morte, por mais que o pai dependa, que a mãe dependa, que o irmão dependa, ninguém recebe. Se alguém da primeira classe pegou, o da segunda classe, terceira não pega. Se os pais pegaram, porque não tinha ninguém da primeira classe, avós, irmãos, ninguém mais pega. Tudo bem, gente? Primeiro exclui o segundo, que exclui o terceiro. É por classe. Não tem como dividir pensão por morte entre a mulher e a sogra, a mãe, a avó, o caramba, quatro. Não tem isso não, gente, tá? Se tem filho ou cônjuge, acabou, ninguém mais pega. As classes se excluem. Fechou? Isso é bem tranquilinho, mas dá peguinha também. Segunda informação importantíssima. As pessoas que eu mencionei no inciso 1, e eu vou falar a palavra que eu repeti 4 vezes, têm dependência econômica presumida. O que é presumida? Voltando lá, ó. O cônjuge não precisa entrar com um pedido no INSS de pensão por morte, dizendo, olha, meu marido pagava as contas de casa. Eu também trabalho, doutor juiz, eu sei que eu trabalho, mas meu marido pagava mais as contas. Não tem essa conversa, gente. Mesmo que a mulher ganhe 10 mil reais e o cara ganhava 2 mil, ela vai ganhar a pensão por morte sobre os 2 mil. Não tem negócio de dependência econômica em virtude do quanto o outro contribuía. Ela é presumida. Não se analisa a renda da família, não analisa nada. Se era cônjuge, deu entrada. Provou que era cônjuge, recebe a pensão por morte. Viu como seguro é fantástico, gente, esse negócio? Beleza? Filhos, mesma coisa. Ah, o menino tinha 18 anos, 19 anos, já trabalha. Então, não é isso que a lei busca proteger. Tudo bem? Então, grava de novo. Dependência dessas pessoas do inciso 1 é presumida. E o pai? E a mãe, que é a segunda classe? E o irmão, que é a terceira classe? Aí você já vai notar. Segunda e terceira classe, você tem que provar a dependência econômica. Exemplo típico. O indivíduo, sei lá, com 30 anos, trabalha, mora com os pais realmente já mais idosos, dependem do filho. O filho tem uma boa renda, vive bem, tem um bom trabalho. E os pais, ou um aposentado, ou mesmo sem ter aposentado, dependem do filho. O filho realmente pagava as contas para os pais. Muito bom. E esse filho, por alguma fatalidade, por uma infelicidade, vem a falecer. Esse senhor, essa senhora, podem dar entrada no INSS? Claro que podem. Só que, diferentemente da situação da primeira classe, onde ela vai dar entrada com a certidão de óbito, tá? E a prova do segurado, ou seja, está aqui, ele tinha carteira assinada, ou tal. A pessoa que não tem a presunção, com casos avós, vai dar entrada com a certidão de óbito, a prova de que ele trabalhava, carteira assinada, e mais uma série de documentos do dia a dia,
comprovante de renda, extratos bancários, comprovante de gastos, despesas, que demonstram que da renda deste filho as contas eram pagas. Então, não há mais presunção de dependência. Por INSS topar pagar o benefício para esse senhor e para essa senhora, eles vão ter que fazer prova de que o filho ajudava, que eles dependiam do filho. Entendeu a grande diferença prática disso? Segunda e terceira classe, é preciso que ao fazer o pedido no INSS, a parte prove que dependia economicamente do falecido. Muita atenção nisso na hora da prova, tá bom? Importante, alteração, anota isso que eu vou falar agora, alteração da Lei 13.846/2019, coisa recente. Se seu código não estiver em dia, não vai estar escrito o que eu vou falar agora no artigo 16, tá? Da 813. União estável, tá? E dependência econômica exigem início de prova material contemporânea aos fatos, em período não superior a 24 meses à data do óbito, não admitida prova exclusivamente testemunhal, exceto por força maior. Traduz para mim, Adriano, na hora. Seguinte, isso tem chance de aparecer, porque eu falei, eu acho que o tema quente para vocês na próxima prova é pensão por morte. E eu vou falar de pensão por morte, tudo bonitinho, com calma, mas já estou enunciando os temas quentes. Vou falar isso com um exemplo para facilitar para vocês. Que acontece com alguma frequência lá para mim. Imagina uma senhora que conviveu maritalmente com um indivíduo que faleceu ano passado. Faleceu de Covid. Nós estamos em junho do ano passado. Só que essa convivência marital dessa senhora, dona Antônia com o seu Joaquim, foi em caráter informal. Eles não celebraram um casamento, não tiveram uma cerimônia, eles moravam juntos. Tá? Quando isso acontece, se ao longo da história deles, eles ficaram 10 anos juntos, entre 2010 e 2020, né? A dona Antônia e o seu Joaquim ficaram morando juntos. Cada um já era divorciado, já deixou filhos grandes, mas uniram as trouxinhas lá e eram felizes. Nestes 10 anos de convivência, se eles não formalizaram alguma espécie documental, alguma espécie, ainda que não quiserem casar, ou nem fazer uma declaração de união estável em cartório, se eles não formalizarem de alguma maneira para criar um índice forte de prova, eles na hora desse momento final, que há uma decisão à morte, eles vão ter muito fragilizado o direito de pedir pensão um para o outro. Então o seu Joaquim morre, aí a dona Antônia vai falar assim, nossa, ele era meu marido. O fato de a gente não ter casado, né, e esse é o conselho de união estável, não muda nada. E a Constituição assegura que não muda nada. Então beleza, eu vou pedir para o INSS, lá, quero pensão por morte, porque o Joaquim morreu. Aí o INSS vai falar assim, como é que é o nome da senhora? Não, mas a senhora não é casada com ele. A gente vivia, não estava, então traz as provas. Pronto. Nessa hora que o INSS fala, traz as provas, é que incide essa regra que foi modificada em 2019. Por quê? O que acontece com muita frequência, também na defensoria eu vejo isso muito. As pessoas não têm muita prova, especialmente as pessoas mais pobres. Tá? Não consegue ter uma conta conjunta, quase não tem patrimônio, um pouquinho que tem, cada um ali na sua vidinha, a casa no nome de um filho, que eles moram, até a certidão, a comprovante de endereço lá, é uma água que é no nome do menino, aí mora no barracão do fundo, é normal, o Brasil é um país, né, de muita dificuldade. Então não é uma coisa consistente, você não tem das provas, aí tem uma fotinha ou outra junto, mas é verdade, as pessoas viviam juntas. Então era muito comum você reunir um pouquinho desses pinga-pinga e muita testemunha. Muita gente. O vizinho tem pro lado do vento, né? Gente para saber da história da vida dos outros e fofoqueiro tem bastante. E aí, levava para o INSS muita declaração de testemunha, depoimento, o INSS sempre nega. Vai para a justiça, com essa mesma lógica, vai fazer aquelas audiências que a gente faz maravilhosas, cheia de testemunha, cheia de coisa e pouca prova material. A mudança que houve aqui na lei veio ao encontro de uma jurisprudência realmente que está deixando a situação um pouco mais exigente. Ele não vai permitir que você chegue lá só com depoimento de testemunha. Tem que ter um início de prova material. O que é início de prova material? Algum documento. Ah, não, ele me passava um dinheiro na conta. Tem como você comprovar o depósito? Tem como você comprovar que vocês viajaram alguma vez junto? Tem como provar que vocês tinham um projeto que vocês ajudavam junto? Vocês iam em tal lugar de alguma maneira? Tem recibos? Tem que juntar um pouquinho de prova material, fotos, e aí vai. Com base nesse começo, a testemunha vem e
confirma. Ok? Início de prova material é alguma espécie de documentos que faz afastar aquela dúvida e permite que a testemunha só bata o martelo. E por que você falou, Adriano, que a presunção econômica era presumida na classe 1 e agora você está pondo essa presunção em xeque? É aí que você cai na pegadinha da prova. Então você vai notar bem grande. A questão do companheiro, a questão da união estável, não é sobre dependência econômica. A questão do companheiro, a questão da união estável, é sobre a prova do vínculo. Ou seja, que eles tinham a convivência. Provada a convivência, eu volto a presumir que eles dependiam economicamente um do outro. Faz sentido, gente? É isso que geralmente cai na prova e vocês caem nos peguinhas. Vou repetir. A classe 1, eu presumo a dependência econômica. Seja o cônjuge, seja o companheiro, homoafetivo, não importa a classificação. Pessoas que moram juntas, a qualquer título, estão com a dependência econômica presumida. Presumo que cada um ajuda o outro a pagar as continhas. Morreu? Morreu. O que eu estou falando aqui por último é uma outra situação, onde a dúvida do INSS é sobre se esse vínculo realmente existiu. Tá? E é esse vínculo existir, ter acontecido que ele pede um pouquinho de provas materiais, documentos. Se eu trouxer esses documentos, eles comprovaram realmente, eles moravam juntos, não tem mais dúvida, ninguém vai ficar perguntando quem pagava a conta, ninguém vai perguntar se dependia. Aí volta para a regra, presunção econômica dos conviventes. Fez sentido isso, gente? Você não confundir os conceitos de presunção, tranquilo? Isso aí também cai às vezes e o pessoal dá uma patinada. Tá legal? Ah, tá. Isso aqui também foi inserida, mas aqui não tem muito a ver com a gente não. Mas vai que cai. 8.213 inseriu agora com a 13.846.2019 uma regrinha nova. Se você receber pensão por morte, mas for condenado por tentar matar o seu marido, a sua mulher, o seu pai, é óbvio, não precisava nem ter essa lei, mas enfim, amparou pelo princípio da legalidade essa decisão judicial, você terá excluído o benefício previdenciário. É meio, óbvio, mas foi bom a lei deixar claro. Então, aquele que for condenado por homicídio doloso ou a tentativa desse crime, contra o segurado, tipo assim, envenenou para pegar a pensão, sabe? Clássico. Vai ter tirado o benefício, tá? E antes da gente fazer um intervalinho, destaco a súmula 336 do STJ, porque já caiu em 2 oportunidades em provas recentes. O que essa súmula diz, Adriano? Eu vou traduzir ela, depois eu vou lê-la. Em separações judiciais, é muito comum, no calor das emoções, os cônjuges quererem ficar só livre daquele traste. É isso, Laura? Não aguenta mais aquele traste, só quer ficar livre do traste. Topa separar, não quero nada, só quero sossego, esse lazarento vai me deixar, que deixe, não é isso? Então, na hora da separação judicial, muitas vezes, há o que a gente chama de renúncia de alimentos. Topa-se fazer regulação da guarda e o companheiro ou a companheira fala assim, não quero pensão desse cara, pessoa alimentícia, né? Eu não quero dinheiro, não quero nada, eu quero separar, a gente regular a guarda dos meninos aqui, vamos ser felizes. Este ato, naquele momento, daria um indicativo muito forte do quê? Que quando eu pensar em âmbito previdenciário, essa pessoa não depende do outro, né? Ele abriu mão, vamos regular a guarda, não quero seu dinheiro, não quero nada seu, não é isso? Aí você poderia pensar, então beleza, entendi. O que tem a ver com a nossa matéria, Adriano? Tem a ver que não é raro, passado algum tempo, o cremoso morre. Aí o cremoso morrendo, surge uma dúvida, vem um advogado previdenciarista. E se a gente pedir pensão por morte, o nome desse morto? Não, doutor, eu já era separado, assinei divórcio. Mas como é que estava a sua vida? Não, eu estava fuzilada, passando dificuldade e tal. E aí a pessoa falou, vou ajuizar uma ação. Sabe por quê? Eles ficaram 20 anos juntos. A dependência econômica sempre existiu. E esse período posterior aqui não anula o contexto da sua renda. Isso é uma questão que foi resolvida em divórcio, direito de família. Para o direito previdenciário, o período de convivência de vocês de longo prazo significa para nós uma questão discutível. De tanto o pessoal ajuizar e tanto os tribunais concordarem com isso, o STJ sumulou. A mulher que renunciou os alimentos na separação judicial tem direito à pensão previdenciária por morte de ex-marido,
desde que, aí já não é mais presumida, desde que comprovada a necessidade econômica superveniente. Captaram? Estou lembrando essa súmula porque já caiu. Tá? Não quero que você fique com a cabecinha confusa, não. Direito da primeira classe, não tem discussão. Marido, mulher, filhos pequenos, presunção econômica. Se você for ex-mulher, ex-marido, não tem presunção, mas tenta. Quem sabe dá. Tem até a súmula a seu favor. Sacaram o que eu estou falando? Se você é marido, mulher, companheiro, companheira, está presumida a dependência. Dá a entrada no INSS que você leva. Tá? Mostra que ele morreu e mostra que você é casado com companheiro, você leva. Se você for ex-mulher, ex-marido, você vai desistir? Não, você vai olhar para essa súmula e vai lá, peraí. Eu acho que eu dependia dele. Na época eu renunciei aos alimentos, mas se não fosse ele pagando as coisas dos meninos, eu estava aqui, lascada. Entra, mas trazendo provas. Aí não tem dependência presumida, mas você pode provar. Quem sabe você leva a pensão também. Tá bom? Vamos fazer um intervalinho para vocês respirarem sobre os dependentes. Já voltamos.